porei dentro de vós o meu espírito. Meus irmãos, um bom domingo. Nós celebramos hoje a solenidade de Pentecostes e hoje nós recordamos essa profecia de Ezequiel, onde o profeta diz que Deus vai colocar o seu espírito dentro do coração do homem. E realmente a terceira pessoa da Santíssima Trindade é muito ligado à vida interior do homem. Nós escutamos hoje, na sequência da Santa Missa, que o Espírito Santo é o hóspede da alma. Mas nós rezamos também no Veni Creato que ele visita as nossas almas. E por isso o Espírito Santo é algo tão íntimo de nós e nós precisamos reconhecê-lo. Mas para entendermos essa vida interior, é importante nós olharmos para o Evangelho de São João, aonde no Calvário, depois que Jesus diz que tudo está consumado, diz o texto, e ele expirou. O verbo em grego é muito mais significativo do que expirar. Expirar poderia ser traduzido com exepneusen, mas aqui a expressão que São João utiliza é paredoken to pneuma, que significa ele dá o seu espírito. É como se ele tirasse de dentro de si aquele Espírito Santo que cobriu a Virgem Maria, que o fez o Verbo se encarnar, e esse mesmo Espírito que o acompanhou, que o levou para o deserto, que o acompanhou durante toda a sua vida, ele dá a nós, ele coloca dentro de nós. E é por isso que um dos sinais metafóricos que os padres da igreja gostavam de dizer ao Espírito Santo é justamente o beijo, porque o beijo é essa troca de hálito. E realmente Deus tira de dentro de si, do seu Filho encarnado, o Espírito e agora coloca na alma dos seus fiéis. Realmente São João, ele nos preparou para este momento. Basta nós recordarmos Nicodemos, onde ele dizia, é preciso nascer da água e do Espírito Santo. Mas se nós recordamos também, a samaritana diz, olha, rios de água jorrarão do seu interior. E é por isso que as leituras de hoje podem nos ajudar a conduzir e a identificar a ação do Espírito Santo dentro de nós. E aqui eu gostaria de seguir um pouco a reflexão do Papa Bento XVI, aonde ele tira de cada uma das leituras de hoje uma realidade do Espírito Santo. Então, se nós olhamos para a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, ali nós vemos a igreja que nasce. Mas a igreja já nasce com um coração dilatado, como um coração católico, ou seja, universal. Ali nós vamos ver a descrição de uma série de regiões do Império Romano. Nós vamos ver várias línguas que se encontram e são identificadas. Isso nos faz ter um eco, antes de tudo, da Torre de Babel, do livro do Gênesis. Se nós recordamos esse capítulo 11, os homens, por iniciativa própria, eles procuraram construir um acesso e uma torre para terem acesso ao céu. Ou seja, eles queriam viver sem a presença de Deus. Essa soberba do poder humano, que também se reflete de várias formas através da ciência, através da cultura, através do bem-estar e do progresso material, onde o homem diz, olha, eu não preciso mais de Deus. Eu posso chegar àquele paraíso, àquela felicidade, sem contar com Ele. E quando nós olhamos agora que a consequência desse ato de soberba foi o desentendimento e a fragmentação da humanidade, nós olhamos agora o Espírito Santo como aquela língua única que fazem todos os homens se entenderem. Então, o Espírito Santo conduz a unidade dentro de nós, a unidade entre nós. E é tão bonito quando nós vemos que o nosso interior está ordenado e unido, como nós enxergamos e somos até mais pacientes com aquilo que é ao redor de nós. E depois, como é bonito ser católico, nós podemos ir em qualquer igreja espalhada no mundo que nós nos sentimos em casa.
Por mais que nós não entendemos a língua, mas o rito, a Eucaristia, nos faz nos entendermos, nos faz saber que aqui é a minha casa. Mas depois um outro elemento ainda dessa leitura dos Atos dos Apóstolos é que aqui precisa que depois de 50 dias, se nós olhamos no Evangelho de São João, o Espírito Santo é comunicado na cruz, mas São Lucas, ele dá esse tempo de 50 dias. E por que São Lucas precisa esse tempo? Porque faz menção à festa de Pentecostes do Antigo Testamento dos judeus, que era não só a festa das primícias da colheita, mas também era uma festa de agradecer a Deus pelo dom da lei. E aqui nós vemos um outro elemento. Os judeus tinham a lei, mas eles não tinham a força de cumprir essa lei. E aqui nós vemos então um outro elemento do Espírito Santo. O Espírito Santo nos prepara e fortalece para vivermos aquilo que Deus espera de nós. Nós fomos chamados a sermos filhos de Deus, imitar a Jesus Cristo, mas nós sabemos que essa é uma expectativa muito alta. Nós sabemos que viver o Evangelho é algo que às vezes supera a nossa capacidade humana e as nossas inclinações. E é por isso que Jesus não só nos dá uma vida nova, mas Ele nos dá a força para vivermos esta vida nova. Então aqui está um outro elemento do Espírito Santo. Mas depois, se nós vamos para a segunda leitura, na carta de São Paulo aos Coríntios, nós vemos que só se pode professar a fé que Jesus é o Senhor, ou seja, que Ele é Deus, se tivermos pelo Espírito Santo. Ou seja, só o Espírito Santo nos faz entender a fé. Só o Espírito Santo nos ajuda a entender a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, a palavra de Deus é morta. Sem o Espírito Santo, os dogmas da igreja são coisas ultrapassadas e sem sentido. Sem o Espírito Santo, a religião não passa de uma superstição. E é por isso que é o Espírito Santo que nos faz professar e entender os mistérios do céu. Ou seja, se nós queremos saber se o Espírito Santo vive em nós, é se nós estamos em união de fé com a igreja. Não é porque eu acho melhor ou porque se adaptaria melhor à fé desse jeito. Não, é porque eu estou unido ao corpo de Cristo e nesse corpo de Cristo, com o hálito dessa alma da igreja, que é o Espírito Santo, me faz professar a fé como em todos os lugares e em todos os tempos da sua história. E aqui depois nós vamos para o Evangelho de hoje, que nós já lemos durante esse tempo pascal, e agora ele volta, aonde nós vemos que Jesus, ele sopra o seu Espírito Santo, e soprando o Espírito Santo, eles recebem a força de poder perdoar. E aqui nós vemos uma referência também ao livro do Gênesis, na criação. A vida do homem depende dessa presença do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não só esteve na origem da nossa vida biológica, mas agora a nossa vida sobrenatural, a vida da graça, a nossa vida agora como filhos de Deus também depende do Espírito Santo. E é interessante como a vida nova está ligada ao perdão. Porque se eu não me reconheço necessitado do perdão, significa que eu não tenho culpa nenhuma. Quando eu digo que eu preciso receber o perdão, significa que eu reconheço a minha condição de pecador. Eu que merecia a morte eterna, agora recebo uma vida nova, mas essa vida nova, ela só acontece porque eu fui perdoado. A vida verdadeira se encontra no perdão. Fora do perdão, nós estamos como que mortos. Por isso, irmãos, aqui nós temos então essas realidades do Espírito Santo. E nós precisamos pedir sempre ao Senhor a graça de nos ajudar a termos uma intimidade maior com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é essa vida interior, é essa vida de Deus em nós. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo nos ajuda a nos acostumar com o paraíso. Imagine, quando nós estamos em um lugar muito escuro
E quando nós saímos a um lugar claro, o nosso olho não consegue ficar aberto, porque aquela luz nos incomoda. E é por isso que o Espírito Santo dentro de nós vai nos acostumando com a realidade do céu, ou seja, com Deus, para que quando nós cheguemos lá, a gente não se assuste e não feche os olhos, mas que os nossos olhos já estejam tão iluminados por essa fogo interior, por essa luz interior que fala: eu me preparei a vida inteira para isso. Eu já esperava o momento, mas eu já vivia o meu céu dentro de mim, porque o Espírito Santo habitava em mim. Ele era esse hóspede, ele veio me visitar. É por isso que um dos termos que nós escutamos hoje no Evangelho, Jesus ele chama o Espírito Santo de advogado, de consolador, ou seja, aquele paracaléu, aquele que vem sussurrar nos nossos ouvidos, aquele que vem falar ao pé da nossa alma. É como se o Espírito Santo nos recordasse todos os dias: olha, recorda que você foi amado por Jesus. Recorda que você é uma nova criatura porque nasceu da cruz. Renova e recorda que Deus Pai está te esperando na eternidade. O Espírito Santo é aquela voz que sussurra sempre para não esquecer qual é a nossa origem e para onde nós estamos caminhando. Irmãos, recorde que você é hóspede, é um tabernáculo do Espírito Santo. Tenham todos uma boa semana e Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.